Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto e vamos nós iniciando a partir de agora o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E como nós já havíamos anunciado agora há pouco, o assunto que hoje vamos abordar está ligado justamente com a Covid-19. Lembro perfeitamente que na época da pandemia, realmente o desespero da humanidade não era para menos, de fato era muito grande. E a grande expectativa residia, portanto, na produção de vacina. O desespero crescia mais ainda porque, imagina uma vacina para estar concluída, no mínimo tem que ter um tempo de 5 anos, como diziam, portanto, aí os especialistas. Bom, e essa vacina no tempo da pandemia era para ontem, devido à gravidade aí da situação que o mundo estava enfrentando. Pois bem, e num tempo recorde, então, usando tecnologia de ponta, algumas farmacêuticas criaram, portanto, aí essa vacina no mundo. Eu lembro perfeitamente que a vacina, antes de ser adquirida, portanto, aí pelos países, tinham que assinar aí termos. Que termos estes? De isenção de responsabilidade para as farmacêuticas que produziam, portanto, aí a vacina. Do tipo, uma pessoa acabou perdendo a vida ou sofrendo alguma sequela por conta da vacina, então por conta deste acordo, a farmacêutica estaria isenta de responsabilidade. Pois bem, esse assunto debateu-se bastante tempo, mas o fato é que praticamente o mundo adquiriu, portanto, aí essa vacina. E agora fica aquela questão, né? E no Brasil, como é que ficou? Será que, de fato, quem produziu a vacina, vendeu a vacina para o Brasil, ficou isento de responsabilidade de uma ação na área criminal? Bom, nós tivemos um caso que nos despertou aqui a atenção, uma decisão da terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio, que manteve por unanimidade a condenação da AstraZeneca do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais em razão da Covid-19 desenvolvida, portanto, aí pela farmacêutica. E, no caso, a vítima foi a promotora de justiça, ela que estava gestante, morreram ela e o feto. E com isso, então, a família entrou na justiça e a justiça condenou aí a farmacêutica a essa cifra, né? 3.750.000 reais, 1.500, aliás, 1,5 milhão para o pai, para a mãe e 750 mil, portanto, para o irmão aí da promotora. E nós, então, vamos debater este assunto. Já estão aqui conosco nossos convidados, a doutora... Está aqui conosco a doutora Alexandra Moreski, ela que é especialista em saúde, como também o doutor Ezaquiel Souza, ele que é advogado, preside a OAB Subseção de Santa Maria e também, daqui a pouco, vai estar conosco o médico doutor Diogo Mendes. Doutora Alexandra Moreski, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde. Muito obrigado. Mais uma vez, como sempre, aceitando o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter, eu que agradeço. Boa tarde para todos os ouvintes. Vamos falar sobre esse tema espinhoso hoje. E super espinhoso, né, doutora Moreski? Cumprimento também o doutor Ezaquiel Souza. Doutor Ezaquiel, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos nossos espectadores que acompanham. Boa tarde à doutora Alessandra. Eu acredito que esse tema é muito relevante e importante para toda a sociedade. Com toda certeza. Bem, você está acompanhando o nosso programa tanto pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio Justiça e ainda pelo canal 1.3 da TV Aberta. Então, esses são os canais que você está nos acompanhando. Então, qualquer parte do mundo que você estiver nos acompanhando, só temos que agradecer por essa atenção. Então vamos direto aqui ao ponto, doutora Alexandra. Já começo com a senhora justamente sobre essa questão, né? Tem alguma dúvida ou está tudo muito claro que quando a vacina foi adquirida pelo Brasil, adquiriu com este acordo de isenção de responsabilidade ou sem este acordo de isenção de responsabilidade, caso essa vacina não viesse a dar certo e então a
a farmacêutica estaria sem nenhuma responsabilidade pelo fato ocorrido. Como é que ficou essa situação? Não, houve total responsabilidade da farmacêutica, né, com relação ao fornecimento dessas medicações, né, dessas vacinas. E é importante salientar que, assim, todas as vacinas que foram utilizadas no Brasil, elas passaram pelo crivo da Anvisa. Né? E aí muitas pessoas falam, mas foi muito rápido, foi muito acelerado, a gente deu sorte, entre várias aspas, eu acho que às vezes Deus permite certas coisas acontecerem, que poucos anos antes, né, do advento da Covid-19, tinha acabado de sair uma nova técnica que permitiu-se ter vacinas num tempo mais rápido do que o tempo anterior, que foi a técnica do RNA. Então, por isso que a gente teve essas vacinas criadas em tempo, entre várias aspas aqui, recorde. Porque houve essa nova técnica que foi utilizada para todas as vacinas que foram fornecidas, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Isso não tira a responsabilidade das farmacêuticas com relação a eventos adversos que venham a ser relacionados à aplicação específica da vacina. O que houve aí nesse caso específico, trazendo, né, essa situação aqui, eu dei uma lidinha no processo, dei uma lidinha no caso para poder entender como que aconteceu, é que efetivamente houve falha no dever de comunicação da farmacêutica, né? Quando a gente toma qualquer medicação, vem uma bula, né? Uma bula. Nessa bula tem escrito os possíveis efeitos adversos, os efeitos que podem ser menores, maiores, que são raros, que são ultra raros, né? O percentual de efeitos adversos que podem vir desse medicamento, seja ele qual for, ainda que seja uma aspirina. Para quem não sabe, até a própria aspirina em doses muito altas podem, inclusive, vir ao advento morte. Isso está lá, em casos ultra raros, mas está lá na bula. O que houve nesse caso em específico é que houve a falha no dever de informação, né? Ou seja, não se sabia ao certo qual era o prognóstico que poderia ter nesse caso. Então, as pessoas, a maioria, não teve acesso a essa bula da vacina, entre várias aspas. E como era uma vacina que ainda não estava tão bem experimentada como nos outros casos que a gente tem, né, mais tempo, e aí a gente teve esse tempo um pouco menor por conta, né, da questão da pandemia, ou seja, a questão do custo-benefício, né, a questão da quantidade de pessoas que a gente pode salvar em detrimento aos efeitos adversos que algumas pessoas poderiam ter, arriscou-se, nesse caso, né, ainda que não tivesse totalmente documentado todos os efeitos adversos. Porque aí sim, para que se documente todos os efeitos adversos, a gente precisa de um prazo maior. Então, não necessariamente para fazer a vacina, você precisa de um prazo de 10 anos. Esse prazo, né, que normalmente dura de 3 a 10 anos, é quando você pega para poder efetivamente testar, né, e ver os efeitos adversos que podem advir desse medicamento, ou dessa vacina, ou seja lá do que for. Tá? Então, essa a dinâmica que ocorreu nesse processo. Agora, doutor Ezequiel, é evidente que a pandemia ela ficou bem acentuada em 2021 e avançou 1 ano, 2 anos. É evidente que mais de 700 mil pessoas apenas no Brasil perderam a vida. Outras milhares ficaram também, portanto, aí, com sequelas. Quer dizer, tem tempo para que a pessoa, de alguma forma, caso ela queira mover uma ação na justiça, ela o faça, mas dentro de um prazo, como exige, portanto, a lei? Walter, como você falava, muito bem essa questão da responsabilidade civil, né? É importante, como você disse, que as farmacêuticas queriam um contrato para se eximir da responsabilidade. O Brasil editou uma lei, 14.125, no qual passava essa responsabilidade para o ente da federação, para o município, para o estado ou para a União, quando adquirisse. Essa legislação isentava, de certa forma, a farmacêutica porque ela passava a responsabilidade para o ente público, né? Mas essa legislação acabou sendo revogada por uma medida provisória em 2022,
Mas é importante frisar que, embora essa lei dissesse que o Estado teria responsabilidade civil, ela não excluiu a farmacêutica. Ela não excluiu. A farmacêutica permaneceu também tendo a sua responsabilidade civil quanto ao dano, quanto à lesão. Você me perguntava a respeito do prazo, de quando a pessoa poderia ajuizar essa ação. Naturalmente que algumas comorbidades, algumas sequelas, como no caso da AstraZeneca, era a trombose. Se alguma pessoa, ao detectar que teve algum comprometimento de saúde, e esse comprometimento teve vinculação com uma situação após receber a imunização, normalmente, de uma forma geral, nós teríamos 5 anos para o ajuizamento dessa ação. Lembrando que a legislação aqui não está atualmente exigindo que a pessoa comprove, não necessariamente que foi em decorrência daquilo, porque o nexo de causalidade vai sobrar para a farmacêutica comprovar que não existe o nexo. A pessoa não vai precisar comprovar porque existe a inversão do ônus da prova. Entendi. O doutor Diogo Mendes, nosso convidado, também já está aqui conosco. O doutor Diogo é médico. E já vou direto com o senhor, doutor Diogo, primeiro cumprimentando, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde, é sempre muito bom receber o senhor nos microfones da nossa emissora. Muito boa tarde para o senhor. Já vou direto aqui com a pergunta. É evidente que a vacina, quando ela é produzida, é para salvar vidas, evidentemente, mas pode também, no caso como este período da pandemia da Covid-19, quando tivemos aí a produção, portanto, da vacina para salvar realmente a humanidade, enfim, quer dizer, existe algum tipo de risco, ou existiu, até hoje tem sequelas, afinal de contas, o que a medicina entende sobre, portanto, aí, no caso, a vacina? É evidente que entende tudo, mas a gente sabe que é para preservar vidas. E quando isso não acontece, o que a medicina entende, doutor Diogo? Caro Walter Lima e aos seus ouvintes da Rádio Justiça, é um privilégio para mim estar aqui nesta rádio e cumprimento aqui a doutora Alexandra e o doutor Ezaquiel. Vamos lá, eu realmente vou tentar de uma forma bem simples para o nosso ouvinte comum, para que ele entenda os processos que movem a produção de qualquer vacina. Normalmente, as vacinas elas são contra um vírus, a maioria delas. Por quê? Porque o vírus é um parasita intracelular. Ou seja, para que o vírus viva, ele obrigatoriamente usa o nosso DNA ou o nosso RNA. Então, a maneira mais eficaz de matar o vírus é matar o indivíduo, porque aí eu mato o vírus. Mas nós estamos falando de seres humanos, então eu tenho que estimular o sistema imunológico para que ele produza proteínas que impeçam que esse vírus se prolifere naquela velocidade brutal e com isso dê tempo para que aquele indivíduo acometido daquela doença, por exemplo, a paralisia infantil, que é o vírus, né, a vacina Sabin, possa produzir anticorpos. Muito bem. Em 2019, quando o Covid surgiu, lá na província de Wuhan, na China, ele era uma doença nova, ou seja, a humanidade desconhecia o adoecimento pelo Covid na espécie humana. Claro que houve várias teorias conspiratórias de que foi criado no laboratório isso e aquilo, isso nada está provado, portanto não se deve discutir esse tipo de coisa, porque isso não existe comprovação, correto? O fato é que o vírus saiu de Wuhan, e o grande responsável por isso foi um oftalmologista chinês que acabou falecendo de Covid e foi preso pela polícia chinesa porque ele divulgou dados e alertou o mundo. E a partir daí, o que aconteceu? Ela chegou no Brasil em fevereiro ou março de 2020.
Primeiro chegou lá na Itália, na Europa, e depois ela veio para a América. Para que se produzisse as vacinas, se usou pela primeira vez em larga escala a inteligência artificial. Então fala-se muito hoje, 2024, 2025, da inteligência artificial. Mas lá em 2020, os laboratórios, na realidade, fizeram os testes todos em computadores. Não foram feitos testes em humanos. Uhum. Na realidade, os testes em humanos foram feitos em nós. Houve o que se chama em medicina trials, que são testes em 1.000, 1.500, 2.000 pessoas para ver tolerabilidade, efeitos colaterais macroscópicos, enfim. E o mundo urgia pela liberação de algo. Evidentemente que esta vacina que foi feita por inteligência artificial, ela não foi a vacina mais adequada. Tanto que as empresas que a fabricaram, todas elas, exceto a de RNA, que é a Pfizer, que existe no Brasil, e a Moderna, que existe nos Estados Unidos, uma vez que o laboratório Moderna não atua no Brasil, mas elas tiraram a patente na mesma semana, então ambas são operacionais. É a única que restou, e todas elas foram, aspas, descontinuadas. Como uma empresa que gasta milhões descontinua um produto? Eu acho que o leitor também, o nosso ouvinte, ele precisa refletir sobre isso. Porque se fosse de fato uma vacina adequada, ela estaria sendo vendida como está sendo vendida a vacina de RNA mensageiro, que é a vacina Pfizer e a vacina Moderna. Aqui eu não estou fazendo propaganda, não, tá? Merchandising. É porque o povo conhece mais pelo nome do laboratório. Então, naquele momento, e o que acontece? Até hoje não houve publicações robustas de se de fato elas faziam todos esses efeitos colaterais que são imputados a essas vacinas descontinuadas. Ok? Isso é ciência, tá? Eu fiz uma grande pesquisa para poder falar aqui de forma honesta, né, para com o nosso ouvinte, como também não foram publicados de forma sobeja os benefícios, de fato, da imunidade que essa vacina causa, evitando a morte. Ok? Perfeito. Então, lamentavelmente, eu, enquanto um cientista, eu não tenho elementos robustos para afirmar que, de fato, as vacinas produziram e têm a capacidade de produzir todos esses efeitos colaterais que lhes são imputadas, como tampouco não tenho evidências robustas de que, de fato, elas protegeram a população. Mesmo porque nós tivemos vários tipos de vacina no Brasil e no mundo. De acordo com a matiz ideológica de cada país, eles usaram as vacinas. Então, tivemos vacinas chinesas, russas, indianas, norte-americanas, brasileiras, europeias e etc. Perfeito. E, após tudo isso, temos restante apenas essa de RNA mensageiro que, pasmem, nossos ouvintes e você também, o vírus utilizado ainda é o original de Wuhan com o de 2022, que é aquele que proliferou pelo mundo todo. São esses dois vírus que são utilizados até hoje. Porque, claro, a família do vírus tipo assim, ele muda 1%, ele pinta o cabelo de loiro, mas o resto é igual. Ele bota um óculos, mas o resto é igual. Então, o vírus original ainda é utilizado. Perfeito. Diante dessa colocação, doutora Moreski,
e também ao doutor Ezequiel, converso com a senhora doutora Moreski. E aí, né? Como é que é provar, ter provas robustas para serem apresentadas na justiça de que aquela morte foi causada, portanto, pela vacina? Então, a primeira coisa, Walter, é a inexistência dessa doença previamente. Então, por exemplo, é um paciente que não tinha histórico, por exemplo, de trombose, de embolia ou alguma coisa nesse sentido. Nunca teve, não tem histórico familiar, não é uma doença que esse paciente teria, né? E aí a gente fala de qualquer tipo de medicação, não só da vacina, mas a gente está falando de qualquer tipo. Então, a primeira coisa é demonstrar que esse paciente não tinha essa doença previamente. E a segunda fase é demonstrar que, após a utilização do fármaco, seja ele qual for, vacina, medicação ou qualquer coisa nesse sentido, houve o acometimento da doença específica que está lá prevista nas entrelinhas lá da bula, lá dizendo, em casos raros ou em casos muito raros, ultra raros, existe a possibilidade desse tipo de medicação, né? Nesses casos em específico, regra geral, não há indenização para essas pessoas. Por quê? Porque está escrito na bula. Entendi. Né? Ela diz assim, olha, você está tomando aspirina, mas se você tomar aspirina em doses X, pode acontecer Y. Olha, você está tomando uma dipirona, mas se você tomar dipirona nas doses X, pode acontecer Z. Esse alerta é o suficiente para tirar a responsabilidade. Porque aí, esse paciente, ele assume o risco de, tomando aquela medicação, a querer ou não. Então, mas se o médico prescrever aquela... Aí tem autonomia do paciente. Doutora, o paciente é que decide, né? Lembra que a gente viveu uma certa caça às bruxas? Então, a gente não chegou ainda na questão da vacina. Vou chegar lá, tá? E as pessoas tô falando eram de medicação no âmbito geral. Obrigadas. Isso, a gente está falando de medicação em âmbito geral. E não, as pessoas não eram obrigadas. A gente vai chegar nesse... Eu fui, enquanto médico, obrigado a tomar. A vacina é Isso. Para poder realizar as audiências na Justiça do Trabalho, ele só entrava se tivesse tomado a vacina. Mas a vacina é compulsória e não obrigatória. São duas coisas bem diferentes. A gente vai chegar nesse ponto, tá? E aí, com relação a qualquer tipo de medicação. Esse caso em específico, e aí volto a frisar do caso, porque ele é um dos poucos casos no Brasil que se tem histórico de indenização por conta de utilização da vacina. Tá? É um dos poucos casos. Se a gente fizer uma pesquisa na jurisprudência, a gente vai ver que a grande maioria das ações que foram feitas não tiveram sucesso. Esse caso em específico, houve falha no dever informacional, tá? O paciente, quando ele toma uma medicação ou quando ele faz uso de uma medicação, seja ela qual for, vacina ou qualquer outro tipo de medicação, ela assume o risco de ter aquele evento adverso mínimo. Tá? E aí é um risco do paciente. Eu decido. Se eu quero fazer uma quimioterapia, a chance de eu sobreviver é X, mas eu posso ter queda de cabelo. Então, é explicado e tem todos o consentimento desse paciente. Nesse caso em específico, houve falha no dever informacional. Por isso, porque no caso da senhora cita, é a médica que estava gestante, que não recebeu não foi totalmente informada com relação aos efeitos colaterais que poderiam ser gerados da vacina, tá? Isso ficou provado nos autos. Com relação à questão da vacinação durante o período da Covid, a gente tem ali dois institutos jurídicos muito importantes. É o direito individual sobre o direito coletivo, né? E aí a gente tem que o direito coletivo, em dados momentos da sociedade, ele se sobrepõe ao direito individual. Então, durante a pandemia da Covid, nós tivemos vacinas obrigatórias e não compulsórias. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou obrigado a me vacinar, mas eu tenho o direito de decidir se eu quero ou não. Compulsório é quando alguém vai lá na minha casa, me pega pelo meu bracinho, me obriga a vacinar. Agora, se eu não me vacino, né, apesar da vacina ser obrigatória, quais os malefícios que eu vou ter? Eu vou receber as sanções cabíveis. Eu não posso viajar, eu não posso frequentar o fórum, eu não posso... Isso o quê? Direito individual em detrimento ao direito coletivo.
Então, neste momento, sim, nós tivemos vacinas obrigatórias, porque nós temos um direito individual sobrepondo-se ao direito coletivo. O direito coletivo sobrepondo-se ao direito individual. Então, aquele indivíduo que decide, eu não quero me vacinar, ok, mas ele não vai poder, não vai ter o passaporte de vacinação para viajar para o exterior, ele não vai poder frequentar certos locais, e aí é uma decisão individual daquele indivíduo. Agora, se ele quer estar na sociedade, direito individual, direito coletivo sobre o direito individual. E aí, por isso que a vacina foi obrigatória e não compulsória, tá? Doutor Ezequiel, qual é o entendimento do senhor? Sobre essa questão específica da AstraZeneca, ela já respondia em outros países pelas mesmas sequelas. Já existiam outras comorbidades, por exemplo, em março do mesmo ano, de 2021, 30 dias antes, quase 60 dias na verdade, antes de aplicar o imunizante na Thaís, no Rio de Janeiro, ela já tinha suspendido a aplicação na Noruega e na Dinamarca. Então, quando ela aplicou a vacina na Thaís, a AstraZeneca já tinha comunicado à Anvisa sobre os riscos para mulheres gestantes e lactantes, ela já tinha feito a alteração na bula, mas a população não sabia disso. Então, só a simples alteração na bula não faz com que aquela pessoa que vai a determinado posto e toma o imunizante e não sabia. Isso não tira a responsabilidade. Não tira a responsabilidade. Tanto é que o nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, vai falar que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado respondem de forma objetiva pelos danos causados a terceiros. Ou seja, independente de dolo ou culpa, se causou a lesão, se tem um nexo causal, essa pessoa jurídica de direito privado, no caso a farmacêutica, deve responder pelo dano que causou. Isso independente se teve dolo ou culpa. Comprovado de que o terceiro não contribuiu para esse mal, que o terceiro não foi a pessoa que causou a lesão, a farmacêutica vai ser responsabilizada. E muito importante nesse caso, eu achei perfeita a colocação da Justiça, porque ela enquadrou na questão do direito do consumidor. Embora o cidadão não tenha pago pela vacina, mas houve uma compra pelo SUS e o usuário se enquadrou ali como usuário realmente no direito do consumidor, né? Então, a inversão do ônus da prova colocou que quem deveria provar que não teve a culpa era a farmacêutica. Ou seja, o nexo causal já existia, a vacina, as comorbidades, a questão da trombose e no caso de Thaís, que infelizmente evoluiu para um quadro morte, quem deveria provar que não tinha o nexo era a farmacêutica. Então, o nosso ordenamento jurídico é muito complexo e deve ser observado como um todo. A farmacêutica tentou, Walter, se eximir da responsabilidade, chamando o Estado para o polo, chamando a União para o polo, chamando a Fiocruz, que era uma das que desenvolvia a vacina, mas o magistrado entendeu muito bem que se a AstraZeneca achar por bem, ela pode ajuizar depois uma ação contra o Estado, mas que ela deve ser a responsável naquilo ali. Lembrando que em primeiro grau, a sentença ficou em 1.100.000. Em segundo grau é que foi majorado para 3.750.000. Isso, né? R$1.000. Exatamente. Aliás, 3.750.000 reais. Aí, isso. 1,5 milhão para cada pai, 750 para o irmão. E aí, doutor Diogo, quer dizer, é evidente que a médica, ao ser imunizada, quer dizer, como foi muito bem dito aqui, ela não foi esclarecida de que ela poderia correr algum tipo de risco, portanto, tomando aí essa vacina. Mas naquele desespero todo da humanidade, né, em se imunizar, porque a morte estava chegando, não escolhia ninguém, pegava o rico, o pobre, o preto, o branco, o estrangeiro, não importava, né? Adquirir o vírus, automaticamente já tinha ali uma sentença. E quando falava em entubar, então a pessoa aí, pelo amor de Deus, né, já praticamente já não tinha como ter salvação, portanto, nessa questão. Mas o senhor disse que o pessoal da saúde, e nós sabemos disso, foram os primeiros a se imunizarem. O senhor conhece alguma estatística que demonstre, portanto, aí,
como foi essa vacina no pessoal da área de saúde para poder cuidar, portanto, das pessoas que buscavam os hospitais em busca de um tratamento? Muito bem, Walter. Estes dados não foram coletados, mesmo porque nós, e eu naquela época trabalhava em hospital público também, não era fácil, porque veio aquela vacina Coronavac. Foi a primeira, né? Foi a primeira. E a gente tinha aquelas filas enormes, né? Houve uma priorização do pessoal da saúde, mas eu não tenho dados, porque o que é a diferença do direito para a medicina é que o direito ele tem a jurisprudência, ele tem a similitude, ele é comparável, as coisas elas são comparáveis de alguma maneira, tá? Eu não sou advogado, desculpe se. Já para eu afirmar algo aqui, eu preciso de fato de uma comprovação robusta, publicada em mais de uma revista, e essas revistas científicas, decentes. Porque não adianta publicar naquela revista lá da esquina de Porangatu, sem nenhum defeito, aqui a Porangatu. Entendeu? Bom, então, nós não sabemos se nós, da área de saúde, de fato, ficamos imunizados e ficamos protegidos. O fato era que nós adoecemos e dentro da nossa classe nós falecemos muito, ou seja, houve o falecimento de técnicos, de enfermeiros, de auxiliares, do pessoal da limpeza, de fonoaudiólogos, nutricionistas, médicos de todas as idades. No hospital de base, um médico, me lembro muito bem, ele tinha 28 anos, ele adoeceu e faleceu em 7 dias. Ou seja, como também tivemos colegas já mais velhos, que perto acima de 65 anos, que também faleceram, enfim. Foi, infelizmente, eu não sei qual é o bando, se foi o bando que apoiava ou o bando que não apoiava. O fato é que a ciência acabou também se, aspas, eximindo de comprovar, seja o branco ou o negro, se foi dia, se foi noite, se foi 1 ou se foi 2. E isso é muito triste. Por quê? Porque acabou ficando uma discussão no achismo, no WhatsApp, e, de fato, as respostas que a sociedade, não a brasileira, a sociedade mundial precisava, essas respostas não foram dadas. Como todo vírus, nós sabemos aqui, por exemplo, a gripe espanhola, né, matou 13 milhões de pessoas na primeira década do século passado. 1920, 20 alguma coisa. Isso. Então, resultado, nós nos adaptamos ao vírus. Você vê que a cobertura, aspas, vacinal hoje é desprezível, quase ninguém se vacina mais. Isso é ruim? Não, eu não tenho dados, mas o que eu quero dizer... Não, assim, a pessoa não buscar a vacina é ruim? Veja bem, qual é o dado científico real, fora da ideologia, de se o cara acredita ou não acredita, sim, claro, que sustenta que é necessário, de fato, hoje, 2025, você tomar vacina para Covid? E detalhe, qual vacina eu vou tomar se só tem uma disponível, de fato, que é e aí, o que fazer? Então, infelizmente... Mas o senhor garantiu que ela é boa, né? Essa que está aí para... Não, eu não posso garantir, Walter. Mas eu diria que ela é a menos ruim de todas elas. Entendo. Ela é a menos ruim porque foi a única que sobreviveu. Sim. Então, ela passou, por enquanto, pelo crivo do tempo. E como ela não é única,
eu consigo afirmar que não é porque estão bancando financeiramente, porque no mundo eu tenho 2 laboratórios com a mesma patente, que é o laboratório Moderna e o laboratório Pfizer. Então, e é claro que eu não acredito em teoria conspiratória, que eles se uniram para isso, não existe, né? Venhamos e convenhamos, somos todos adultos aqui. Claro. E o nosso ouvinte também é inteligente e sabe disso. Então, nós não podemos afirmar que nós, lá naquela época, de fato estávamos imunizados. Né? Nós médicos, né? E pessoas da saúde. O fato era, nós usávamos muitas máscaras, tomávamos os cuidados que talvez a população comum não tomava, posto que nós estávamos expostos pelo caráter profissional o tempo todo ao vírus, e isso funcionou. As pessoas, a gente acabou conseguindo prestar um bom serviço, né? A medicina brasileira, pública e privada, foi bem. O governo da época, ele despejou mais de 500 bilhões de reais em ajudas aos diversos setores, manteve a economia de alguma maneira, e graças a todos esses esforços de todos, nós estamos aqui para discutir essa história. Como o tempo é o senhor da razão, eu fiquei não contente com o falecimento desta senhora, mas contente porque um pouco do véu que cobria a justiça brasileira está começando a ser descerrado. E houve a condenação em 2 instâncias, que pode ser a primeira de muitas, e a partir do gasto financeiro que essas empresas vão ter, de fato, os dados reais poderão sair à luz. É essa a minha opinião. Agora eu volto com a senhora, doutora Alexandra. Bem, este caso, né, da médica, a gente pode dizer que se ele pode abrir precedente, porque de repente familiares estão nos ouvindo neste exato momento e que passaram por essa experiência dura, né, cruel, de ter um parente que foi a óbito, e na opinião, no conhecimento dessa pessoa, foi a óbito que tomou, portanto, aí a vacina. Mas muita gente já pensa, mas o tempo já passou, né, não dá mais para mexer com isso, não tem mais como provar, tinha que provar na hora. Enfim, essas pessoas de alguma forma têm essa dúvida. Elas podem buscar a verdade? A gente está falando aí, no caso específico, né, houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, como houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o prazo para reclamar, né, entrar com essa ação seria de 5 anos a contar da data do fato. Então, a depender da situação, sim, ainda é possível ajuizar uma ação. O difícil nesse caso é a questão da prova, né? Porque nós, como advogados, a gente sempre diz que quem ganha o processo não é quem tem o melhor direito, e sim as melhores provas. Então, você precisa comprovar no processo, efetivamente, que houve o óbito, que o óbito foi gerado por conta desta doença, que foi ocasionado pela vacina. Então, tudo isso precisa ser muito bem alinhado. E, além disso, né, trazer a questão que foi o ponto central nesse processo, foi a falha no dever informacional. Eu ressalto mais uma vez que a farmacêutica, ela não foi condenada por conta da morte em si, causada pela doença. Então não se provou se a vacina era boa ou não. Não é isso que se discute no processo. O que se discute foi a falha no dever informacional. Então, essa paciente não foi devidamente informada que poderia vir a ter esse risco para aí sim decidir se queria ou não tomar essa vacina. E aí eu tomo como exemplo não só esse caso específico da vacina, mas a gente pode falar de qualquer procedimento cirúrgico, né? Acontece com muita frequência quando você vai para o hospital fazer uma cirurgia, você assina aquele monte de documento. Sim. Às vezes até com roupinha já de hospital, né? Com a bunda de fora ali, já para internar. E você sai assinando um monte de documento. Aqueles termos de consentimento assinados naquele momento, eles são completamente válidos, porque
aquele paciente não está sendo devidamente informado. Você não chegou para ele, explicou de forma clara. Só manda assinar. Só manda assinar. Muitas vezes você nem leu o que você assinou ali. Então, essa falha no dever informacional é que foi o cerne de todo esse processo que gerou essa indenização pelo evento morte. Então, é importante a gente salientar que aí, nesse caso, não se verificou se era devido, se não era devido, se a vacina era segura, se a vacina não era segura. Não se entrou nesses meandros, né? Se entrou na falha do dever informacional que o consumidor tem direito. E aí, previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele precisa ser devidamente informado daquilo que ele está usando, daquilo que ele está fazendo, recebendo, comprando ou se utilizando. Então, houve a falha no dever informacional nesse caso em específico. Então, e aí, me assusta um pouco a questão dos patamares da indenização, né? Porque, assim, eu atuo na área da saúde já tem pelo menos 15 anos. Eu nunca vi uma indenização tão alta com relação a um evento morte. Né? A gente tem casos de erros médicos, né, e questões mais sérias que a pessoa ficou inválida, né, e chegou ao STJ e os patamares eram algo em torno de 500 mil. Então, eu nunca vi uma indenização tão alta. O que eu acho bom, não acho ruim. Porque eu acho que, efetivamente, a gente precisa começar a pensar em patamares aceitáveis de indenização para que aqueles que prestam serviços de saúde, aí eu não estou falando só de farmacêutico, eu estou falando de profissionais de saúde, eu estou falando de hospitais, de clínicas, etc., realmente pensem na questão do dever informacional para que isso realmente doa no bolso, para que o paciente seja efetivamente respeitado nesse sentido. Eu posso afirmar que, na realidade, o brilhantismo da vitória judicial desse fato foi da inteligência do advogado. Sim. Onde ele buscou um caminho aonde ele, por uma maneira torta, aspas, ele conseguiu chegar no certo e trazer para a discussão essa questão de que vacina mal feita ou feita de forma atabalhoada ou feita por inteligência artificial exclusivamente não é tão adequada assim. Né? Então, isso, enquanto um cientista, eu fico contente, porque o contraditório é necessário. Perfeito. Essa explicação que nos trouxe a doutora Alexandra, doutor Ezequiel, também referendada aqui pelo o doutor Diogo, como é que o senhor, portanto, avalia? Ou seja, então a vacina até então não se questiona. Se questiona, como foi questionado, justamente o fato da paciente não ter sido orientada. Mas tem gente que pensa, não, mas foi a vacina que fez isso, que levou a óbito, deixou sequela. Quer dizer, é difícil obter uma prova e de certa forma, tornar forte, portanto, uma ação no judiciário? O que acontece, Walter? É muito importante a gente frisar que teve uma lesão. Para se incentivar uma reparação civil, teve uma lesão. Qual foi a lesão? A morte. A morte. Então, o fato gerador do direito de indenizar das pessoas foi a morte. Foi a morte. Quando a família se vê prejudicada e recorre ao judiciário para ter uma reparação devida, é que durante o processo, o fato da AstraZeneca já estar respondendo em outros países pela mesma situação. A mesma situação seria o quê? Não informou direito na bula? A mesma situação de que existia um efeito colateral que era a trombose em outras pacientes, né? Mulheres com menos de 40, algumas lactantes, algumas gestantes. E o fato de que a AstraZeneca comunicou à Anvisa que tinha esse risco redobrado para essas mulheres. Ela comunicou à Anvisa, a Anvisa orientou a mudar a bula, informando que tinha um risco, e ela não comunicou. O fato dela não ter comunicado, eu percebo que é um agravante, é uma omissão. Mas o fato gerador foi a morte em decorrência de uma comorbidade gerada pela vacina, que não foi única e exclusiva de Thaís. Infelizmente, o direito não socorre os que dormem. Né? A gente costuma dizer isso, e muitas pessoas, às vezes com pouca instrução, com pouca informação, entenderam que a pessoa teve um AVC dias depois da vacina
e aí deixou por isso mesmo. Entendeu que a pessoa, dias depois da vacina, teve uma parada cardíaca, mas não se averiguou por que teve essa parada cardíaca. Não averiguando, dá tempo de averiguar? Dá sim tempo de averiguar, por quê? Até mesmo, eu entendo que se eu tenho um cartão de vacina que comprova que fulano de tal, dias depois de ter tomado o imunizante, passou mal, deu a entrada no hospital e em decorrência das comorbidades ele veio a falecer, é a farmacêutica que tem que provar que não tem um nexo causal. É a farmacêutica que tem que provar, porque aplicado o Código de Defesa do Consumidor, existe uma inversão do ônus da prova. Então, o que essa família provou? Ela juntou, doutor, o laudo médico, ela juntou o cartão de vacina, ela juntou as documentações básicas. E durante o processo, tivemos algumas perícias. E a farmacêutica não comprovou que não teria culpa. Ela não comprovando que tem a culpa no nexo causal, ela acabou sendo condenada. Eu discordo com todas as vênias possíveis da doutora, mas a ministra Nancy Andrighi, no STJ, já entendeu que é possivelmente aplicável uma indenização até os parâmetros de 300 a 500 salários mínimos. E no acórdão, a turma muito bem especificou lá esses trâmites aí. E vou dizer mais, Walter, o que vai acontecer? Fora essa ação, doutor, o filho de Thaís tem outra ação. O esposo de Thaís também tem uma outra ação. Então, a condenação da AstraZeneca, neste caso de Thaís, eu acredito que vai superar esses patamares que já estão fixados. Por quê? O filho dela tem uma ação à parte, o esposo dela tem outra ação à parte, né? O nascituro que faleceu. Não, ela tinha um filho de 10 anos. Ela tinha um filho de 10 anos. Tinha um filho de 10 anos. E, na verdade, as condenações, ela tipificou uma porcentagem pela filha e uma porcentagem pelo nascituro. Então, ela especificou um detalhe para cada um, e fora isso, ela tem um esposo e tinha um filho de 10 anos, e que existe uma outra ação indenizatória tramitando, e que com certeza vai chegar nessa condenação também. Lembrando que a AstraZeneca responde em vários outros países, também por pessoas que tiveram a morte em comorbidade, tem evolução a partir da trombose, que aí ensejou vários outros problemas de saúde. Agora, doutor Diogo, quando a doutora Alexandra trouxe um dado aqui interessante, não é? Ou seja, quando a pessoa se interna, vai ser submetida a algum tipo de procedimento cirúrgico ou algum outro tipo de procedimento, a ela é encaminhada uma série de documentos, como se fosse um contrato, né, de responsabilidade. E é evidente que a pessoa que está ali internada está mais assustada com a injeção, com o que vai acontecer e outras coisas, do que prestar atenção realmente ali nos itens. E quando essa documentação é assinada e evidentemente entregue para a equipe, está tudo certo, a equipe vai então desenvolver o seu trabalho ali já devidamente delineado. Aí eu pergunto ao senhor, a equipe se sente tranquila? Bom, já assinou, então qualquer risco que acontecer aqui já está assinado, então vamos nos eximir evidentemente de culpa. E é evidente também que a equipe vai usar de extremo zelo, competência para poder desenvolver, portanto, aquele trabalho. Que documentação é essa que a gente assina? Tipo, se eu morrer, a equipe não tem culpa. Se eu ficar, de certa forma, com uma sequela grave, a equipe não tem culpa, porque o paciente foi avisado que isso poderia acontecer. É mais ou menos isso? Não, Walter Lima, não. Nós temos 3 situações totalmente diferentes. Primeiro, eu tenho as situações que são de emergência. Emergência é quando há risco de morte. Ok? Então, a situação de emergência, ela é de obrigação do médico tomar a decisão e resolver, porque há risco de morte. E não passa pelo paciente, nem pela família, muitas das vezes, qualquer tipo de análise, porque eu tenho o exemplo claro. O seu fulano de tal entra no pronto-socorro do hospital de base infartado e já com insuficiência cardíaca e moribundo. Ou seja, eu não vou tomar da família ou dele mesmo nenhum tipo de autorização, pelo contrário, eu sou obrigado a tomar a decisão. Muito bem. Segundo caso, quando eu estou diante de uma urgência.
O que é uma urgência? É algo que eu preciso resolver rápido, mas não tem risco de morte. Ou o risco de morte é muito pequeno. Nesses casos, é necessário ter o consentimento esclarecido do paciente ou do seu responsável legal. E onde onde temos problemas, são nos procedimentos eletivos, agendados, marcados. Por exemplo, eu tenho pedra na minha vesícula, aí vou me internar para fazer a retirada da vesícula. Eu tenho catarata, vou me internar para fazer a cirurgia de catarata. Nesse caso, é de obrigação do cirurgião, ou vou me tratar para hepatite. Então, também é clínico, nem tudo é cirúrgico. Aí ele precisa ser esclarecido dos riscos e benefícios e assinar. E isso, de fato, tem sido cobrado pela Justiça quando eu tenho um problema. Bom, e o que norteia estes 3 eventos distintos? A imperícia, a imprudência e a negligência. Ou seja, se você assina, Walter Lima, o nosso ouvinte aqui que ouviu a sua pergunta, não está tudo bem, não. Porque eu ainda, enquanto profissional de saúde, respondo de acordo com o grau de lesão que aquele paciente teve, segundo o Código de Processo Penal, né? Porque uma lesão pode ser leve, média ou grave, seguida ou não de morte. Então, eu vou ser avaliado pela minha imperícia, pela minha imprudência e pela minha negligência. Imperícia numa grande capital como Brasília e num grande hospital é pouco provável que nós nos deparemos. Por quê? Porque a própria seleção natural no serviço público, por meio de concurso, e do serviço privado, por meio do bom nome do próprio serviço privado, é muito difícil. Mas negligência e imprudência, sim. Então, quando o meu paciente, Dr. Isaquiel, vai fazer uma cirurgia de cálculo renal comigo, eletiva, né? Vai dia marcado e tal, ele assina, e eu produzo uma lesão onde está comprovada negligência e imprudência, não tem recurso, eu serei condenado. Então, para os nossos ouvintes, fiquem tranquilos no sentido de que este papel e estes termos que a gente precisa assinar não exime a instituição de saúde, nem os profissionais de saúde, da responsabilidade prevista em lei, que é negligência, imprudência e imperícia. Entendi. Como eu só tenho 6 minutos para fechar o primeiro bloco, vamos fazer o seguinte: abordamos vários pontos aqui na primeira hora, doutora Moreski. 1 minuto para a senhora só fechar, né? O que a senhora pode nos ajudar, até para a gente avançar para o segundo bloco? 1 minuto para a senhora, 1 minuto, doutor, para o doutor Isaquiel, e também 1 minuto também para o doutor Diogo. Começa com a senhora, doutora Alexandre. Eu acho que a gente... É muito importante essa discussão, né, com relação às questões, e principalmente dos patamares indenizatórios com relação às questões relacionadas às ações de saúde, porque durante muitos anos a gente vem discutindo, né, o quanto esses patamares andam muito baixos, apesar da gente ter decisões do STJ que dizem que pode ir de tanto a tantos salários mínimos. Isso efetivamente não se configura no dia a dia, e eu falo porque eu atuo com isso todos os dias. Eu só atuo com ações para pacientes. E eu não tenho ações de pacientes que chegam em patamares milionários, mesmo em casos muito severos onde a gente tem advento morte.
Então, assim, a gente precisa discutir isso porque a gente precisa cada vez mais fazer com que se entenda que sim, um evento morte é um evento muito sério. Sim. Uma incapacidade permanente é muito sério. Questões estéticas, né, que não têm reversão são também muito sérias. Então, essas devidas indenizações são importantes para que tanto os profissionais, né, se sintam obrigados a talvez fazer da forma correta, como preceitua a lei, e os pacientes se vejam devidamente ressarcidos daquele dano que lhes foi causado. Doutor Ezaquiel, vamos também um minutinho? Eu vejo, Walter, como muito importante, até mesmo para que o ouvinte e a população saiba que nós temos um poder judiciário tentando gerar segurança jurídica, tentando equilibrar as relações e saber que cada um deve responder pelas lesões que vier a causar, seja o empresário, seja o poder público. Existe um poder judiciário justamente para fazer essa medição e eu vejo com muito bons olhos esse tema, esse assunto, e é bom para a sociedade. Perfeito. Doutor Diogo, vamos também um minutinho, hein? Eu fico contente dessa discussão. Nós no Brasil, eu entendo que estamos avançando bastante na questão da compreensão dos direitos e dos deveres, né? A minha única crítica é que, como um bom país latino e latino-americano, as pessoas querem apenas os direitos, mas não lhes é cobrado nem exigido os deveres. E isso vai gerar e já está gerando uma distorção muito séria na sociedade, onde eu tenho uma sociedade onde as minorias mandam nas maiorias, ou seja, o rabo está balançando o cachorro no Brasil. Então, essa é a minha crítica verdadeira. Pois não. Bem, são 15h57. Peço licença à doutora Moreski, ao doutor Ezaquiel, ao doutor Diogo e a você, ouvinte, para que possamos ir a um intervalo, que é rápido. Estaremos de volta em seguida para entrarmos na segunda hora do programa. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, são 16 horas, estamos de volta e vamos nós na sequência do debate dentro do Justiça na Tarde. E o debate hoje está sendo desenvolvido em torno de uma decisão da Justiça em 2 instâncias, onde a família de uma promotora de justiça do estado do Rio de Janeiro, ela está sendo, portanto, indenizada em R$3.750.000 pelo fato da promotora ela ter tomado uma vacina, ela estava gestante e veio, portanto, a óbito. E é evidente que quem está sendo aí condenado a indenizar, no caso a paciente, é a farmacêutica a Oxford AstraZeneca. E esse tema nós estamos abordando aqui com nossos convidados, como também com a nossa convidada, doutor Ezaquiel Souza, que é advogado, presidente da OAB de Santa Maria e advogado especialista no direito público, como também com o médico doutor Diogo Mendes, que é professor de medicina, médico urologista. O doutor tem um currículo muito grande, a gente só reduz aqui. O doutor já foi chefe do setor de transplante do Hospital de Base, é oncologista, enfim, então está sempre aqui conosco, também nos ajudando a entender as questões. Como também com a doutora Alexandra Moreski, que é especialista no direito da saúde. Estamos voltando então para a segunda rodada do nosso debate, doutora Alexandra. Evidente que o assunto aqui está ainda sendo a Covid-19, mas eu lembro perfeitamente que a senhora participou não só uma vez, como também o doutor Diogo, e hoje o doutor Ezaquiel está nos dando o prazer, né, de estar conosco abordando este tema, mas em entrevistas anteriores nós aqui abordamos o fato da doença estar matando por minuto não sei quantas pessoas, ou seja, o vírus, né, eliminando, portanto, as pessoas. Então, praticamente, pacientes chegavam no hospital, o médico não sabia o que eu faço. Né? A impressão que se tinha que ele escolhia quem iria sobreviver e quem que iria morrer.
geralmente os mais novos tinham mais chance de poder de continuarem, portanto, aí no tratamento e escapar. Os mais velhos não tinham, portanto, essa chance assim. Nós até questionamos, vai chegar um dia que os parentes vão questionar também aí este ponto, ou seja, o Estado não deu conta, portanto, de certa forma, de dar o tratamento a quem buscava e por isso ocorreu, portanto, aí este fato, pelo menos era o que se dizia na época. Ou seja, parentes que de alguma forma ainda lamentam, ainda choram, ainda sentem o fato, mas se meu pai tivesse ou meu avô sido atendido, quer dizer, ele teria chance, portanto, de escapar. Contudo, não deu tempo, ou chegou lá, esperou, mas não foi atendido. Como é que fica essa situação dessa parte da nossa população que ainda se mostra inconformada com o que ocorreu com o seu parente, doutora Moreski? Eu sempre falo que o direito à ração é um direito constitucional. Então, qualquer pessoa tem direito a entrar com qualquer processo a qualquer momento. Daí a ganhar já depende das provas, né, que essa pessoa como autora trouxer ou das provas que essa pessoa como réu trouxer. Então, aquela pessoa que efetivamente entende que houve uma falha, né, que houve uma má prestação do serviço do Estado, e aí a gente está entrando, o doutor falou aí várias vezes, doutor Ezequiel falou várias vezes sobre a questão... Ezequiel, desculpa, doutor. Sobre a questão da responsabilidade objetiva, né? O Estado, ele responde objetivamente pela prestação do serviço, né? Tanto que a gente tem decisões do STF, do STJ, já entendimentos pacificados, que eu não posso entrar nem contra o médico, né? Se aquele médico prestou um serviço que gerou o óbito de um paciente, aí não só no âmbito da Covid, no âmbito geral, né, má prestação de serviço, etc., eu tenho que entrar contra o ente público. E aí o ente público é que decide se vai entrar subjetivamente, né, ou contra aquele médico, e aí se ficar configurado que houve uma falha na prestação de serviço daquele profissional de saúde. Isso no âmbito público, tá? Quando a gente está falando de secretarias de saúde ou hospitais federais, a gente está falando do âmbito público. No âmbito privado, não. No âmbito privado, você pode entrar contra o profissional de saúde e pode entrar também contra o próprio ente federado, né, o próprio hospital que prestou aquele serviço, a clínica ou etc. Tá? Isso não impede de essa pessoa que se sentiu lesada procurar aí as questões relacionadas aos processos éticos, né, que o doutor aqui bem falou, que o médico ele é pautado, né, nas questões éticas. O processo ético disciplinar, essa pessoa pode procurar se entender que houve uma falha nessa prestação de serviço. E falando sobre questões de responsabilidade objetiva, né, do ente federado, e aí da Secretaria de Saúde Local, ou mesmo do município, ou do Hospital Federal, né, como o doutor bem pontuou, a gente precisa provar duas coisas, né, o fato, né, gerador, o dano e o nexo de causalidade, né, que liga o fato ao dano. Então, assim, se essa pessoa teve um agravamento no seu quadro de saúde pela falta de oxigênio no hospital e isso teve o resultado morte, então, falta de oxigênio, né? Falha na prestação do serviço, ou seja, faltou o oxigênio, nexo de causalidade, isso gerou uma morte, o dano, aí você tem responsabilização objetiva, né, desse ente federado. Então, é importante a gente trazer essas questões para que as pessoas entendam, né? E como que a gente comprova isso? Principalmente através do prontuário médico, né, que é o documento principal que traz tudo o que aconteceu durante a internação daquele paciente. Então, quando ele chegou, como ele foi atendido, quanto tempo ele ficou sem atendimento, se foi efetivamente, aconteceu o atendimento, e esses processos, em geral, processos relacionados a falhas de prestação de serviço ou erros médicos, eles passam por perícia técnica. Então, haverá um médico, o perito, que vai analisar esse prontuário para ver se efetivamente houve ali a utilização do protocolo correto naquele momento ou não, tá? É importante ressaltar que várias pessoas entraram com ações judiciais, né, no âmbito do judiciário, do TJDF, enfim, de todos os estados, e houve, né, uma excludente de ilicitude aí para os
os hospitais públicos, e aí algumas questões que não houve condenação do Estado por conta do estado de calamidade. Então, assim, que na verdade não se tinha como, né? E essa foi a desculpa, entre várias aspas, do Estado e do município, prestar aquele serviço de outra forma que não fosse aquela, porque não havia como se prestar o serviço naquele momento, considerando que não se estava preparado para a demanda absurda que ocorreu. Concordo com essas decisões? Não concordo, até porque eu estou do lado sempre do paciente e acho que, independente da situação, o Estado ele tem o dever de estar preparado para uma situação como essa, e cabe a ele, sim, criar hospitais de emergência, como foram criados e etc., e garantir a prestação de saúde. Afinal, está na nossa Constituição que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, não cabe ao Estado simplesmente falar, não deu, gente, desculpa. A gente falando aqui, portanto, do excesso de pacientes, enfim, e o médico ali tendo ali a responsabilidade, quem que eu vou socorrer. Mas também tivemos, doutor Ezaquiel, aquele fato, né, do Estado, olha, se protejam, evitam a aglomeração, mas contudo os ônibus continuaram circulando aí, abarrotados de passageiros, e muitos, evidentemente, que estavam nesses ônibus adquiriram, portanto, aí o vírus. E aí, doutor Ezaquiel, quer dizer, o assunto ainda é amplo, será que é colocar uma pá de cal em cima e deixar quieto? Será que é, de alguma forma, buscar os seus direitos, já que quem quer tem o direito de buscá-lo, ganhar é uma outra coisa? Essa situação é de fato para cair no esquecimento ou, de alguma forma, aquele parente que remoe aquela dor, aquela situação, é importante que, de alguma maneira, busque valer os seus direitos? Walter, eu acredito que quem se sentiu lesado e prejudicado em algum momento deve sim recorrer ao Poder Judiciário para garantir o seu direito. A questão é como fazer isso, como ele agir. Lembrando que o doutor Diogo falou agora há pouco sobre a responsabilidade penal do médico. A doutora Alexandra falou agora há pouco a respeito da responsabilidade, que a gente civil, que a gente vai dividir ela entre responsabilidade objetiva e subjetiva. E aí, na hora da pessoa ajuizar a ação, ele vai precisar interpretar contra quem ele ajuiza a ação. Lembrando que, lá neste caso que nós estamos debatendo, no Rio de Janeiro, a família achou por bem ajuizar uma ação contra a farmacêutica. Não foi contra o município, não foi contra o Estado, não foi contra a União. Foi contra a farmacêutica. A farmacêutica tentou trazer a União para dentro do processo, o Judiciário não aceitou, porque estava diante de uma relação de consumo, pelo Código de Defesa do Consumidor, então não caberia à União. Não aceitou trazer a Fiocruz para dentro da relação também. Então, em muitas ações, é importante que a pessoa saiba que tipo de reparação ela está querendo e por qual situação. Naturalmente, que no estado de calamidade que estávamos naquela situação toda, o Estado vai alegar o princípio da reserva do possível. Dentro do possível era o máximo que eu consegui fazer, era o máximo que eu consegui. Mas, quando nós falamos sobre a oferta de um produto, no caso, o imunizante, aí é um caso particular, é um caso à parte. Na questão do trabalho, de onde a pessoa foi contaminada, isso eu acredito que é um tanto quanto mais subjetivo, né? É um tanto quanto mais abrangente, se foi no ônibus, se foi no trabalho, qual era o serviço que era essencial, isso foge um pouquinho. Agora, tendo a documentação, não só o sentimento, tendo a documentação, conseguindo comprovar que isso foi em decorrência, Walter, eu recomendo que as pessoas procurem sim reaver o seu direito, a sua indenização, a sua reparação e só escolher o foro correto, saber o local correto para fazer isso, para não de repente perder uma ação porque ajuizou no local errado ou contra a pessoa errada. Como é que eu vou saber que eu estou na jurisdição certa? Então, nesse caso lá do Rio de Janeiro, eles escolheram o fórum que ia resolver as questões de direito privado. Lembrando que muitas ações que foram perdidas aqui no GDF foram ações que tramitaram na Vara de Fazenda Pública contra o ente da federação, o Distrito Federal, e que nesses casos acabou se sobrepesando. Infelizmente,
o Poder Judiciário aqui no DF, muitas das vezes, acaba querendo mitigar a responsabilidade do Estado. Enquanto que lá no Rio de Janeiro, entendeu-se que a farmacêutica teve um enriquecimento muito grande vendendo um produto e colocando em risco a vida de muitas pessoas, que nós nem sabemos hoje, doutor Diogo, quantas pessoas tiveram comorbidade em decorrência de uma vacina mal preparada e mal instruída. E aqui eu não quero levantar nenhuma polêmica em torno da medicina, porque não é esse o objetivo, é a questão do direito, no meu ponto, que as pessoas devem sim, com um bom profissional, saber qual é o fórum melhor para conseguir reaver o seu direito. Doutor Diogo, quer dizer, uma vacina, evidentemente, que a pessoa toma, e o ponto da nossa discussão está sendo dessa médica que tomou a vacina. É promotora, Val. É promotora, exato, promotora. Obrigado pela correção, doutor. Quer dizer, ela tomou, portanto, essa vacina e evidentemente que o fato dela não ter sido informada é que ela veio, portanto, aí a óbito por conta de consequências. Mas a minha pergunta objetiva é a seguinte, quer dizer, uma vacina que uma pessoa toma, para que caso ela venha a causar algum problema na saúde, é coisa imediata, tipo uma semana, 10 dias, um mês, não tem tempo? Como é que a gente pode entender também esse ponto? Boa pergunta, Walter. O tempo não é infinito para os efeitos colaterais. Então, eu tenho efeitos colaterais vasculares que são os primeiros. Ou seja, trombose, infarto, AVC, sangramento. Estes ocorrem entre 5 a 10 dias do uso das vacinas. Tem também as sequelas neurológicas. Por exemplo, síndrome de Guillain-Barré, que é aquela síndrome que o indivíduo fica paraplégico por conta do vírus, da vacina, e depois recupera total ou parcialmente os movimentos. Essa síndrome neurológica foi muito comum nas primeiras vacinas do H1N1, que é a síndrome de Guillain-Barré. Então, essa ocorre em até 3 semanas do uso de qualquer vacina viral. E, por fim, as sequelas do ponto de vista imunológico. Significa que aquela vacina pode induzir o nosso organismo a produzir anticorpos contra o próprio organismo, desencadeando, por exemplo, diabetes por conta do uso da vacina. Os anticorpos contra o pâncreas, desenvolvendo, por exemplo, a queda na produção dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos, porque eles vão agir na medula óssea. E assim sucessivamente. Ele ocorre em até 1 ano da vacina. A partir deste período, ou seja, quando eu já tenho mais de 180 dias e 1 ano, a relação entre a vacina e um dano, ela fica tendendo a 0, ou seja, menor que 5%. Então, fazendo um resumo para os nossos ouvintes, o mais rápido são os fenômenos vasculares, infarto, AVC, trombose, sangramentos, até 10 dias. O segundo, neurológico, tanto a pessoa fica esquecida, perde a memória, enfim, até 3 semanas. E, por fim, as sequelas do ponto de vista imunológico até 1 ano. É isso. Entendi. Doutora Alexandra, evidentemente que quem quiser de alguma forma buscar os seus direitos, o primeiro passo, como já foi dito aqui, é ter, portanto, aí acesso ao prontuário médico. Afinal de contas, de quem é o prontuário? É do hospital? É do paciente? Ou é do familiar do paciente falecido?
Então, regra geral, o prontuário é do paciente. A não ser que o paciente esteja em situação em que ele não pode responder por si ou tiver vindo a óbito, aí ele é dos representantes legais, que aí seriam a esposa, os filhos e etc, tá? Regra geral, prontuário é do paciente. Apesar de chamar prontuário médico, né? Ele é do paciente. E o paciente ele pode requerer esse prontuário a qualquer momento, tá? Ainda que ele seja guardado no hospital, ainda que ele seja guardado da clínica, do profissional de saúde, ele tem direito a requerer esse prontuário. E não pode ser cobrado nenhum custo para ter acesso a esse prontuário, a não ser o custo de cópias. Então, por exemplo, digamos que esse prontuário ele tem lá 1000 páginas e ele vai ser entregue de forma física para esse paciente. O custo da cópia pode ser cobrado pelo hospital, pelo médico, pelo profissional de saúde, tá? O custo do CD também, se for ter que gravar num CD, esses custos podem ser cobrados. Agora, não pode ser cobrado é para ter acesso ao prontuário. E qual que é o prazo que o hospital, o profissional de saúde, o médico tem para me dar esse prontuário? Não existe um prazo pré-determinado, mas um prazo que é o mais comum e usual é um prazo de 20 dias úteis para acesso a esse prontuário, né? É um prazo usual principalmente quando você fala de grandes hospitais, né? De hospitais grandes. Aqui na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, eles fornecem pendrive, então você chega na própria UBS ou no hospital e eles gravam esse prontuário todo num pendrive, porque os prontuários aqui no DF já são todos eletrônicos, tá? Então já facilita bastante para o paciente. Mas a gente tem prontuários aí. Essa semana eu recebi um prontuário de uma paciente lá de Florianópolis que eram mais de 5.000 páginas de prontuário e foi entregue físico, né? Ela me mandou pelo correio, inclusive. É um caso de erro médico bem sério. É uma paciente que não foi diagnosticada a tempo, né, para uma doença que ela teve, e aí a gente está verificando a possibilidade de ajuizar uma ação ou não de erro médico. E aí o importante é não só ter acesso ao prontuário, procurar um advogado que seja especializado nisso, que saiba, né, diferenciar iatrogenia de erro médico. O que é iatrogenia? É aquela questão que não é esperada, mas que pode vir a acontecer numa situação. Por exemplo, digamos que uma pessoa sofreu um acidente e vai precisar ter a perna amputada. Isso é uma espécie de iatrogenia. Não gostaria-se que amputasse a perna, mas se não amputar, essa pessoa pode vir a óbito. Então, é preciso que a gente tenha um profissional que saiba diferenciar o que é erro médico, o que é iatrogenia, o que é falha, o que é relacionado ao hospital, o que é ao profissional de saúde. Isso faz toda a diferença na hora, inclusive, como o doutor falou, de escolher a comarca correta, né? Aonde entrar com essa ação, se entra com o Estado, se entra contra o município, se entra contra o profissional de saúde, se entra contra o hospital, pessoa física, né? Desculpa, CNPJ, mas privado. Enfim, é importante a gente saber, ter um profissional habilitado para saber o que fazer, porque o que acontece muito comumente é que se procura qualquer profissional que não está acostumado a lidar com a área da saúde e aí acaba se tendo insucesso na ação e, na verdade, o insucesso é por conta do profissional não estar habilitado para tratar com essas demandas. Um protocolo tem prazo de durabilidade por lei, o protocolo para permanecer à disposição do paciente ou da família do paciente, doutor Ezequiel? Então, algumas legislações, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai prever que o prontuário deve ficar lá por 18 anos, né? Uhum. É até importante a gente frisar aqui, porque nós estamos falando muito de prescrição, mas se algum das pessoas que vão pleitear isso na justiça for menor de idade, essa prescrição só vai começar a contar, Walter, quando ele fizer 18 anos. Exatamente. Então, só quando ele fizer 18 anos é que vai poder iniciar aí a prescrição. A contagem. Então, se pega um profissional que está bem instruído a respeito disso, no lugar dele ajuizar a ação em benefício de um irmão, de uma mãe, porque já passou o prazo da prescrição, ele pega um parente menor e que a prescrição ainda nem começou, ou que vai começar quando ele fizer 18 anos, e ele consegue ajuizar a ação. Entendi. Mas mesmo quando aquele menor
não é o sujeito do problema? Na verdade, é porque ele é, como no caso da ação aqui, doutor, ele é atingido, como se diz, por ricochete, né? Por efeitos. Por exemplo, o filho, ele não perdeu a vida, mas ele deixou de ter a convivência com a mãe em decorrência daquilo. Então, se a criança foi atingida pela lesão do pai, pela lesão da mãe, por alguma situação, ele passa a ter direito a pleitear essa indenização. E aí a prescrição para ele só começa a contar para ele, como indivíduo, quando ele completar os 18 anos. Exatamente. E para o adulto? Para o adulto, começaria a partir do momento que ele tem ciência do que aconteceu, né? Então, a pessoa passou mal, deu entrada, teve as complicações, ali ele já tem ciência. Entendo. Agora, doutor Diego, o protocolo em si, é evidente que, enfim, são documentos, mas existe, portanto, algum tipo de protocolo do Conselho Federal, estadual ou distrital de medicina, de alguma forma, de fazer um apanhado de protocolos, de prontuários, para verificar se ali correu tudo certo, em que pese que ninguém reclamou, mas apenas para ver os procedimentos, se estão corretos, se não estão, ou só vão buscar esse prontuário caso haja uma reclamação, doutor Diogo? São duas análises. A primeira análise, objetivamente na sua pergunta, o Conselho Regional de Medicina, que é o conselho, que é uma autarquia pública que toma conta do que tange a imperícia, imprudência e negligência médica, quando ele é demandado, seja pelas próprias comissões de ética médica que são eleitas e existem em cada hospital, público ou privado, ou pelo próprio paciente ou por sua família, o Conselho Regional, em assembleia interna, em reunião específica, ele analisa e tem o discernimento, o poder de dizer: sim, vamos continuar a investigar, ou não. Isso não representa nada do que foi dito e, portanto, arquive-se o processo. Quando o Conselho Regional de Medicina dos diversos estados brasileiros decide prosseguir com aquela investigação, aí sim o prontuário médico daquele paciente, seja público, privado ou de uma clínica, é solicitado. E aí vem aquela máxima de que vale o que está escrito. Por isso que a única defesa do médico é escrever com rigor e atenção tudo que ele vê e tudo que é feito e tudo que ele pensou. Porque ali, previamente que ele se defende escrevendo no prontuário para um eventual desfecho ruim. Muito bem, o CRM, se entende que houve algo, ele vai proceder um julgamento. Esse julgamento poderá ter 6 desfechos diferentes. Absolvição, ou seja, o tribunal entende que não houve nada, e 5 penalidades, desde uma advertência verbal, advertência por escrita, suspensão por 30 dias, suspensão por 6 meses e cassação do diploma. Muito bem. A advertência oral, ela não fica, ninguém fica sabendo, né? Porque é feita para o médico. Digamos que o médico ou a família discordem da decisão do Conselho Regional. Aí, ambos, seja o médico ou a família, podem recorrer aqui a Brasília ao Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina é a segunda instância e a instância definitiva no que tange aquelas 3 questões: imprudência, imperícia e negligência. Então, essa é a resposta. Contudo, dentro da sua pergunta, você me perguntou se os conselhos fazem protocolos. Sim, os conselhos, sobretudo
apenas o Conselho Federal de Medicina, ele tem as câmaras técnicas. Então, eu tenho o privilégio de ser membro da Câmara Técnica de Urologia do Conselho Federal de Medicina. Então, todas as questões sobre legislar se um ato, se uma cirurgia, se um equipamento, se um aparelho, ele é correto ou não, passa pelas diversas câmaras técnicas que o Conselho Federal de Medicina tem, onde são nomeados pessoas do ponto de vista de capacidade técnica para poderem responder por isso. Então, contudo, os conselhos é como a justiça, é como a lei. A lei nunca está na frente da sociedade. A sociedade sempre está anos à frente das leis. Então, primeiro as coisas acontecem, mesmo porque a medicina é científica, sai uma coisa nova, a gente viu que está legal, vamos usá-la, mas ela não está legislada, entende? Então, sempre o conselho, ele está 2, 3 anos, às vezes mais, atrás do que está acontecendo na prática. Ipsis literis para a vida do ser humano cotidiano aqui onde nós estamos vivendo. Muitas coisas que nós fazemos hoje não estão legisladas ainda, mas elas são práticas do dia a dia, né? E isso ocorre em tudo que é do conhecimento humano. Mas o Conselho Federal de Medicina, ele é um órgão bastante ativo e ele conseguiu uma vitória há 2 semanas atrás, que foi a aprovação na Câmara dos Deputados do exame de ordem, aspas, para os médicos, ou seja, gregos e goianos, médicos formados no sistema público e médicos formados no sistema privado, e aspas, contra a esquerda. A esquerda na Câmara dos Deputados, lamentavelmente, queria que não houvesse esse tipo de exame para os médicos, mas eles perderam assim de 323 a 97 votos. Esse exame se assemelha ao da Ordem dos Advogados do Brasil? Exatamente, exatamente. E outra coisa ruim da medicina, o que acaba atrapalhando a correta gestão dessa questão médica, é que nós não somos igual à Ordem dos Advogados. Então, a Ordem é uma. Lá tem 3 subdepartamentos. O que cuida de salário, que seria o sindicato, o que cuida das especialidades dentro do direito, que seria a Associação Médica Brasileira, e a ética, que seria o Conselho Regional de Medicina ou o Conselho Federal. Com isso, a gente tem um rei no Brasil e um rei por estado. Na medicina, claro, se o cara é do mal, tudo bem, até que outro seja eleito, ele atrapalha um pouquinho, mas na medicina não, eu não tenho rei, eu tenho príncipes, porque eu tenho a cada estado 3 príncipes, um presidente do CRM, um presidente da Associação Médica e um presidente do sindicato. E essa não unicidade pela própria idiosincrasia da medicina, ela atrapalhou que os próprios médicos fizessem o controle do que está acontecendo hoje com essa proliferação desvairada de cursos médicos, onde eu tenho cidades que sequer hospital tem. Vou dar um exemplo, a cidade onde eu nasci, no interior de São Paulo, que tem 60 mil habitantes, não tem hospital decente, tem uma Santa Casa Velha abandonada e tem faculdade de medicina. Ou seja, e se eu pegar no entorno de Brasília, e no Brasil é assim que está funcionando. Por quê? Porque é uma fonte de divisas para diversos empresários.
sem que haja o controle, porque eu não tenho professores especializados, nem eu controlo a entrada nem a saída do aluno. Então, além do entorno da América Latina, né, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, que formam médicos assim da mesma forma que um peixe forma alevinos, aos milhares. E isso precisa, no Brasil, de uma regulação. Nós temos o Revalida, que felizmente os governos de esquerda tentaram, mas nunca conseguiram destruir, que eu sou um exemplo. Eu, quando morei fora do Brasil, tive que fazer revalida no país que eu fui, não tem. Tudo bem, não chamava revalida lá, mas é a mesma coisa. Como é que eu vou ser médico se eu não revalido o meu diploma? Entendi. Não existe isso, né? E agora o exame da ordem, que ainda vai para o Senado, mas o Já deu o primeiro passo. O Senado ele é mais afeito à causa médica do que era a Câmara. Então isso vai ser bom para a sociedade brasileira. Claro que isso é um processo que só vai colher frutos no médio e longo prazo, mas se não dermos esse passo, só vai piorar. Entendo. Deixa eu buscar, doutora, voltar com a senhora, doutora Alexandra. E o assunto é justamente esse, né? Ou seja, estamos aqui fazendo essa abordagem. As pessoas que, de alguma forma, doutora Alexandra, estão voltando aí para a questão ainda das sequelas, né? Que estão sentindo, portanto, aí as sequelas por conta aí da vacinação, portanto, e outras coisas mais. Então, muitas delas estão, portanto, buscando aí a justiça. Eu observei que a senhora extraiu muito, portanto, aqui o valor da indenização, né? De mais de, para ser exato, R$3.750.000, como muito bem pontuou o doutor Ezaquiel. 1.500, portanto, para o pai da médica, 1,5 milhão, aliás, 1,5 milhão para a mãe da médica, 1,5 milhão para o pai da médica, 750.000 para o irmão da médica. E o doutor disse que ainda tem um esposo, ainda tem um filho, né? Agora, eu pergunto à senhora, quer dizer, R$3.750.000, por conta da tradição de ser aqui no país uma indenização baixa, esse assunto tende a evoluir para uma instância acima das que foram já julgados, ou seja, chegar até a Suprema Corte? Com certeza vai chegar até o STJ essas ações. Chega até o STJ. Porque essa ação a gente está falando de questões de direito do consumidor. Então, certo. A gente vai até o STJ, muito provavelmente. Não chega até aqui, então? Acho que não vamos para o STF. Apesar de a gente ter uma questão constitucional, da saúde, etc., eu acho que não tem não é tão bem fundamentado a ponto de ir, porque está focado no direito do consumidor e na falha do dever informacional. Então, acredito que vai até o STJ, até porque a gente tem decisões muito bem fundamentadas no STJ. E sim, são patamares muito altos. Eu atuo muito com o direito dos pacientes, né, principalmente crianças autistas, crianças com doenças raras, doenças crônicas. E a gente tem, assim, 5 mil, 10 mil reais de indenização, quando muito. Eu tive essa semana passada uma decisão num processo de um paciente bariátrico, né, que houve uma negativa da cirurgia reparadora dele, que o juiz deu 20 mil reais de indenização, né, por dano moral. Eu tenho casos de erros de cirurgias plásticas, e existem aí algumas cirurgias plásticas que não tem mais solução, né? Que a paciente ficou deformada e não tem mais o que ser feito, porque não existe mais cirurgia, ela não suportaria mais uma nova cirurgia, né? Então, o dano estético totalmente configurado. 15 mil reais de indenização. Então, assim, são muito baixos os patamares, né? Quando não, o judiciário vem com aquela velha frase, né, que o advogado adora, mero aborrecimento da vida cotidiana, né? Como se você ter uma negativa de um tratamento, de um procedimento, ou de uma terapia, ou mesmo de uma medicação, fosse um mero aborrecimento, né? Você fecha um contrato com uma operadora de saúde e você paga anos a fio, quando você realmente precisa daquela operadora, você tem que procurar um advogado, despender dinheiro para pagar o advogado, né? Esperar a demora
do judiciário em analisar a sua liminar e toda a dificuldade e a ansiedade de esperar se vai sair ou não, se você deu sorte de cair numa vara que vai ou não te dar a liminar, se vai ter que recorrer, se vai ter que agravar. Então, tudo isso e você ainda ser mero aborrecimento da vida cotidiana. Na minha cabeça não consegue funcionar muito bem isso. Mero aborrecimento da vida cotidiana é você bater o dedinho na quina do seu sofá. Isso é um mero aborrecimento da vida cotidiana, que você vai lá do hospital Falar nisso aconteceu comigo ontem. Então, e dói a beça. Dói. E você descobriu que não existe não tem como colocar gesso no dedinho, né? Não Você sabe, não existe. só Você sentir quebra, a dor mesmo. você sente a dor e fica lá sofrendo, eles mal colocam uma talhinha lá, não tem o que Exato. fazer. Então, isso é um mero aborrecimento da vida cotidiana, sabe? É você ter essas pequenas coisas que são. Agora, questões de saúde, no meu entendimento, jamais podem ser consideradas como mero aborrecimento da vida cotidiana, né? Esse estresse de você saber se você vai conseguir fazer um tratamento, e aí a gente parte desde o tratamento mais simples até um tratamento oncológico complexo, né? Assim, pode ser considerado como um mero aborrecimento. Então a gente precisa, assim, que cada vez mais, e aí eu sempre falo, né? Não que eu seja a favor da judicialização da saúde, mas eu acho que a gente judicializa pouco e judicializa mal no Brasil. A gente precisa judicializar de forma mais certeira e mais correta. E como que se faz isso, Walter? Procurando um advogado especializado. Mas e aí, justa a indenização? eu acho que sim, eu acho que tem que ser cada vez maior. Tá? Porque aí você vai ter, como a gente tem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma fase pré-processual muito interessante. Antes de você judicializar uma ação, você faz meio que uma fase pré-processual ali e você tenta um acordo com as grandes empresas e normalmente elas fazem, porque elas sabem que a justiça é muito cara e, além de ser muito cara, ela dá indenizações muito altas. Então, vale a pena, muitas vezes, fazer o acordo com o advogado antes disso virar um processo, porque ela sabe que os patamares de indenização são altíssimos. Então, acho que quando a gente começar, né, os juízes começarem a ter coragem, efetivamente, de aplicar indenizações altas, indenizações milionárias, né? A gente tem um caso aqui em Brasília muito emblemático, que é um caso, assim, que pouca gente fala, se falou durante um tempo e depois sumiu, que é o caso daquele dispositivo Essuri, que foi implantado em várias mulheres, que era tido como método contraceptivo, né? Era a laqueadura sem cortes, né? Onde se colocava esse aparelho nessas mulheres, né? E descobriu-se que esse dispositivo, ele causava, ele tinha metais pesados e ele causava câncer de colo do útero dessas mulheres, e além de terem mulheres que ficaram grávidas ainda, que estivessem com o dispositivo. E aí teve que se retirar esse dispositivo, ele foi descontinuado no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, tiveram indenizações milionárias, e aqui no Brasil nós tivemos indenizações, em alguns casos, aqueles que se conseguiam indenização de R$15 mil. Essas mulheres tiveram que tirar o útero, porque o método Essuri, ele não permite que você retire somente ele, você tem que tirar os ovários, as trompas e o útero dessas mulheres. Então, essas mulheres tiveram o útero retirado e, enfim, as que conseguiram indenização ganharam R$15 mil. Então, eu acho que a gente precisa repensar, né? O judiciário precisa repensar um pouco melhor sobre isso. Isso depende muito de nós, advogados, né? Depende muito da nossa especialidade, de trazer para o judiciário, né, a segurança jurídica, de poder decidir considerando petições iniciais muito bem feitas. Doutor Isaac, essa mesma questão também levanto com o senhor, né? Eu tinha até já engatilhado aqui a pergunta, mas a doutora Alexandra ela já antecipou, porque é comum aqui no Brasil a gente comparar, né? Mas se esse caso fosse lá nos Estados Unidos, a indenização seria o pessoal fala até em bilhões, né? Ao passo que a nossa aqui se alcança, portanto, 1.000. E chama atenção, portanto, essa indenização que passa, portanto, de 3 milhões de reais, neste caso aqui da promotora de justiça. Como é que você avalia também essa discussão no campo da indenização? Então, Walter, a questão da indenização no nosso país ela é discutida sobre 2 pontos, né?
O primeiro é que ela seja suficiente para causar uma reprimenda em quem causou a lesão. Então, se quem causou a lesão tem um alto poder econômico, eu tenho que aumentar a indenização. Se quem causou a lesão não tem um poder econômico, aí eu diminuo o valor da indenização. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quem suportou a lesão não pode fazer desta indenização um ganho sem causa, um enriquecimento ilícito. Então, eu tenho dois binômios para sobrepesar. Ou seja, no caso específico aqui que estamos falando da AstraZeneca, ela é uma farmacêutica bilionária. Então, por isso que ela suporta esse valor de indenização. Se nós estivéssemos aqui falando, doutor Diogo, de uma clínica pequena em uma cidade, ela não suportaria essa indenização. Então, o judiciário, quando ele vai fazer essa imposição da indenização, ele pesa esses dois pontos. Se fosse um médico aqui que tivesse cometido a ilegalidade, ele não suportaria esse valor de indenização. E então, o que o judiciário fez aqui foi entender qual seria o valor suficiente para causar a reprimenda em uma pessoa jurídica bilionária que causou esse dano. Por isso que se subiu o valor da indenização, baseado, claro, lá como na sentença falou, na razoabilidade e na proporcionalidade. Não se falou em enriquecimento ilícito, nem em ganho sem causa, não se falou sobre isso. Então, infelizmente, em alguns casos, o violador do direito nem tem recurso para arcar com tremenda indenização que deveria. Então, se ele não tem esse valor e o judiciário o fizesse, estaria até mesmo tentando interferir numa questão econômica e sentenciando a morte daquela instituição, daquele hospital, daquela clínica. Que não é o caso da AstraZeneca. Eu acredito que ela vai ser mais penalizada fora do país. Entendo. Tenho certeza. Doutor Diogo, os médicos, os hospitais, de alguma forma, trabalham com algum amparo de algum tipo de seguro? Até porque, dependendo da situação, pode ocorrer ali algo fora, né, do que estava planejado, e evidentemente a justiça é acionada e tem, portanto, ali um desfalco no orçamento tanto do hospital ou então do médico. Existe esse trabalho com seguro dessas instituições, tanto do hospital como também do próprio profissional? Muito bem. A responsabilidade médica, ela tem 3 níveis de instância. O médico que executa o procedimento é o responsável principal. Mas o responsável técnico naquele hospital da especialidade, vamos focar aqui na urologia. Então, doutor fulano cometeu, teoricamente, um ato que pode ser avaliado como imperícia, imprudência ou negligência. Solidário a ele é o responsável técnico pela especialidade naquele hospital, que é quem assina junto ao conselho a responsabilidade técnica da especialidade, e solidário aos dois, o diretor técnico do hospital, que é quem tem a responsabilidade ética de tudo que ocorre do ponto de vista técnico naquele hospital ou clínica. Ou seja, numa clínica, eu não tenho o responsável técnico por cada especialidade, eu tenho o responsável técnico pela clínica. Então, essa co-solidariedade, eu não sei o termo jurídico para isso, ela existe na prática. Os hospitais, de modo geral, do ponto de vista contemporâneo, eles têm sim seguros para a parte deles, porque eles entendem que o risco é muito alto, e é muito alto mesmo. O risco da saúde é um risco elevado. Eu diria que ele é o mais alto de todos os demais, né? E porque ele é pequeno, mas ele é muito capilarizado. Então, a quantidade de eventos que podem sair fora do controle é infinita.
Porque, repito, medicina não é uma especialidade como a matemática, como a física, como a química. Ou seja, ela não é previsível. Existe no tratamento médico uma variável chamada imponderável. E o imponderável faz parte de qualquer tratamento clínico ou cirúrgico. Daí o porquê que o médico tem o direito, entre aspas, de ter o percentual, sim, de insucesso. Porque trata-se de uma ciência não exata, onde o imponderável atua. Então, voltando ao cerne da sua pergunta. Nesse sentido, nós incentivamos, enquanto associação, que eu já fui diretor da Associação Médica, já fui diretor do sindicato, dos médicos, e nós incentivamos a que os médicos façam um seguro privado e que as clínicas também o façam. Por quê? Porque é muito mais seguro. E realmente eu concordo com a doutora Alexandra, porque o valor médio que é contratado gira em torno de R$200 mil, que é o que a gente tem visto ser o máximo de condenação nos casos bem absurdos que a gente vê por aí, né? Mas não há ainda, infelizmente, uma consciência do profissional de saúde, médico, da necessidade que ele precisa de ter esse seguro contra danos de execução do trabalho médico. Perfeito. Bom, nosso tempo já praticamente fechando, nós temos menos de 9 minutos para concluir, doutora Moreski. Eu começo com a senhora, 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, para a senhora fechar para nós aqui esse primeiro debate, porque é evidente que nós não estamos esgotando aqui o tema, né, doutora Moreski? Eu queria agradecer muito aqui, mais uma vez, o doutor Diogo, né, que a gente está sempre dividindo a bancada aqui, né, doutor? O doutor Isaquiel, falei direitinho, viu? Pela oportunidade de, pela primeira vez, estarmos dividindo aqui a bancada, mais uma vez. Aos ouvintes que estiveram aqui, nos aguentando e nos ouvindo. Sei que não é um tema fácil, sei que não é um tema que a grande maioria esteja acostumado a falar, mas eu acho que a gente tem que, como eu sempre falo, falar cada vez mais de saúde, de judicialização da saúde, para que a gente judicialize cada vez mais e cada vez melhor, para que a gente possa ter decisões melhores, mais bem fundamentadas, que o judiciário possa cada vez mais aumentar o patamar das indenizações para os pacientes e para aqueles pacientes que realmente necessitam dessas indenizações, né, e que a gente possa ter advogados cada vez mais altamente capacitados para atuar nessa área e auxiliar, né, tanto os médicos, profissionais de saúde, pacientes, nessa luta que é o direito da saúde, né, e que a gente possa trazer luz para essas tantas matérias, né? Eu venho aqui falar com o Walter sempre, pelo menos 2 vezes no mês a gente está aqui falando sobre temas tão diversos da área da saúde. Então, assim, é uma área tão ampla e que tem tantas vertentes, né? E que precisa ser falada e que precisa ser discutida, e a gente precisa trazer luz para esse tema, né? Que bom que a pandemia veio, olha. Que bom que a pandemia veio para trazer luz para o direito da saúde, né? Porque até então a gente atuava meio escondido, meio ali, ninguém sabia muito bem o que era, e que bom que a pandemia veio para trazer luz a esse tema, né? E botar na mesa coisas que precisam ser botadas na mesa. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Walter. Perfeito, doutora Alexandra. Deixa eu também buscar o doutor Isaquiel Souza. Doutor Isaquiel, você também tem 2 minutos, por favor, fique à vontade neste tempo, para o senhor deixar registrado aqui nos microfones da emissora o que o senhor entende ser importante. Walter, primeiramente te agradeço, você pela oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de ter aqui aprendido bastante com o doutor Diogo, a doutora Alexandra e aos nossos ouvintes. Às vezes a gente fala e a gente aprende muito mais ouvindo os colegas do que a gente transmitindo aqui a informação. Como o doutor Diogo disse, a medicina não é exata, né? E acaba que o direito acaba sendo muito subjetivo. Então, cada caso é um caso, cada
lesão ou situação sofrida para a pessoa vai gerar uma interpretação diferente, uma aplicação da norma diferente, mas agradecer aos nossos ouvintes pela oportunidade, uma satisfação muito grande poder estar aqui. Agradecer a Ana Carolina pelo convite. A Ana me convidou e eu sou muito grato por isso. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Diogo, também fica à vontade. Muito bem. Eu me permito aqui o contraditório em discordar da doutora Alexandra, não no que tange ao desenvolvimento do direito à saúde, do desenvolvimento de ferramentas e recursos que o direito, aspas, que cuida da saúde precisa ter. Isso é um ponto pacífico. Mas eu não sou partidário dessa judicialização extremada que ocorre nos Estados Unidos, porque criou-se uma indústria ruim, nefasta para todo mundo, que encareceu a saúde norte-americana demais, porque todo mundo trabalha com 1/3 a mais, que é o que vai ter que pagar para o advogado e para as indenizações, né? Então, esse não é um bom caminho. Até o próprio país tem, de alguma maneira, intramuros, repensado essa ação. E eu acho que a maneira de nós melhorarmos a saúde brasileira é unirmos o direito, a medicina, os radialistas, toda a imprensa e sensibilizar para esse aumento absurdo de vagas de medicina e a irresponsabilidade com a formação do médico brasileiro. Porque isso terá um custo, e quem pagará esse custo somos nós, povo brasileiro. Porque pense que daqui a 10, 15 anos, toda essa geração estará nos prontos-socorros, nos ambulatórios, nas unidades de saúde, nos hospitais, muito mal preparadas e com, muitas vezes, escrúpulos não tão adequados. Então, eu realmente fico triste, porque a boa prática médica não tem lugar no mundo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque hoje é realmente business, negócio, quantidade, custo, baixo custo, ou seja, mas e a qualidade? Eu estou lidando com uma vida. Vida vale vida, diziam as madres da Praça de Maio. Não tem retorno. É isso. Muito obrigado à Rádio Justiça, muito obrigado à doutora Alexandra, muito obrigado ao doutor Isaquiel e a você, Walter Lima, pelo privilégio e pela honra. Muito obrigado. Bom, e assim nós vamos caminhando aqui para fechar o nosso debate dentro do Justiça na Tarde, que girou hoje o debate em torno justamente dessa decisão da terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve por unanimidade a condenação da AstraZeneca do Brasil, limitada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da morte de uma promotora de justiça grávida e do feto, após a aplicação da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica. O colegiado também rejeitou embargos de declaração apresentados pela empresa e confirmou decisão anterior que havia majorado a indenização para R$ 3.750.000. A Corte ainda manteve a multa por atentatório à dignidade da Justiça. Assim chegamos ao fim do nosso debate dentro do nosso Justiça na Tarde. Agradecendo, portanto, aqui aos nossos convidados. Doutor Isaquiel, até uma próxima oportunidade. Foi muito bom receber o senhor aqui nos microfones, nos estúdios da Rádio Justiça. Até uma próxima. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado ao senhor. Doutor Diogo, também, da mesma forma, é sempre um prazer também, um privilégio ter o senhor também nos nossos debates. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção que o senhor sempre tem com a nossa emissora. Muito obrigado a você e muito obrigado aos seus ouvintes, Walter Lima. Doutora Alexandra Moraes, também da mesma forma, também privilégio, um prazer também ter a senhora nos nossos microfones, nos nossos debates. Até o próximo. Obrigada, Walter. Quem quiser
estender esse bate-papo, me procura lá no Instagram, Alexandra Moreski, que a gente traz as perguntas para cá, inclusive. O senhor tem Instagram? Tenho. Isaquiel, advogado. Bom, doutor Eu tenho, Dr. Diogo Mendes, tudo junto. É Pronto. o meu Instagram. Tá ótimo, então. E assim chegamos ao fim da edição do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz a condução aqui do debate, que teve a produção da Ana Carolina Laurindo, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.